Oi, gente, tudo bem? Então, aqui nós já passamos por essa etapa aqui de conclusão da sanfona, já fizemos essa parte aqui do cano, que vai ser a seu gosto, já fizemos essa parte aqui que é a subida do calcanhar. Agora vamos aprender aqui, ó, essa partezinha aqui. Vamos fazer essas diminuições, tá? E depois que fizermos essa diminuição aqui, nós vamos começar a fazer essa parte aqui. Mas hoje nós vamos aprender só essa aqui, ok? É a parte onde a gente trabalha com ele da seguinte forma, fazendo carreiras encurtadas para que seja feito exatamente isso aqui, ok? Essa linha aqui. Então, pegue seus materiais, a agulha que você, a meia que você está construindo e vamos dar continuação à nossa aula. Hoje nós vamos fazer essa que chama a virada do calcanhar, ok? Eu vou pegar aqui a minha e já que eu volto com você. Então, aqui nós temos que ter em meia que essa parte aqui nós vamos dividir, ó, em 3 seções, só para a gente não se perder, ok? Então, o que vai acontecer aqui? A primeira carreira, a de vai e vem, ela é uma carreira de preparação, ok? Por isso que nós temos que ter aqui os marcadores, porque nós vamos fazer uma carreira em meia de preparação e depois uma carreira em tricô de preparação. O que vai acontecer aqui? Vamos continuar tirando o primeiro sem fazer, tá? Primeiro não faz. E aqui eu vou tecer em meia até o segundo marcador. Vou passar o primeiro marcador e eu venho em meia. Lembrando que quando você for fazer no seu tamanho de meia e por um acaso ficar, por exemplo, aqui no meio 10 e aqui nas laterais 8, a divisão por 3 ela não der uma divisão exata, você prioriza colocar um ponto a mais no meio, que vai ser a sua parte central, porque na realidade o que tu vai fazer, tu vai trabalhar as partes laterais dessa tua divisão, mas aqui no meio tu não vai diminuir, tu só vai diminuir aqui nas laterais. Então você prioriza para que quando na sua divisão ela não der um número certinho, esse ponto a mais que deu, você joga para o meio, ok? No meu caso aqui, a minha deu 8, 8, 8. Então, de boa, né? Se desse 9, 10, 9, o ponto a mais ele vai para o meio. Então, você vem aqui continuando, fazendo o seu ponto. Quando chegou aqui, vamos fazer a nossa primeira diminuição. Eu gosto de fazer o SSK, mas quem gostar de fazer o mate simples pode fazer. Como é o meu SSK? Eu vou passar o primeiro em meia, vou tirar esse meu primeiro marcador, vou deixar ele aqui, vou passar o segundo e vou colocar aqui, ó, os pontos que eu passei e vou trabalhar nas 2 perninhas de trás. Aí. Bom, pronto, eu fiz a minha primeira diminuição.
Caso você goste, vamos lá desfazer. Caso você goste do mate simples, como é que é o mate simples? Vou desfazer ele tudo, tá? O mate simples é o seguinte: o primeiro, eu passo no sem fazer, eu teço o segundo e jogo aquele primeiro que eu passei sem fazer por cima do segundo tecido. Pronto, eu fiz o meu mate simples. Fazendo esse mate simples, eu ainda teço mais um, ó, após essa minha diminuição. Perfeito? Aqui eu viro. Aí aqui eu vou passar em tricô o primeiro sem fazer. Vou ajustar aqui a minha agulha. E vou tecer em tricô até um ponto antes do marcador. Que foi a mesma coisa que eu fiz em meia. É um ponto antes do marcador. Ok? Tá vendo aqui? Cheguei aqui um ponto antes. Aí eu vou pegar, vou tirar esse ponto para eu poder tirar o marcador, deixar ele aqui, porque eu não vou mais precisar. Aí eu volto meu pontinho e aqui eu vou fazer a diminuição de 2 pontos juntos em tricô. Pronto, eu fiz a minha diminuição e vou fazer mais um ponto em tricô e aqui eu viro. Notem, vocês vão notar, ai, tá enrolado hoje. Vocês vão notar que aqui vai formar, ó, lacunas, tá vendo? Formou uma lacuna aqui. Deixa eu botar esse ponto aqui para vocês visualizarem. Ai, ó, formou essa lacuna aqui e essa lacuna aqui. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Eu vou passar um ponto sem fazer, que foi meu último ponto tecido aqui, ó. Pronto. Olha a lacuna aqui, ó. Ela formou bem aqui. Aí, eu vou fazer esse processo de diminuição até eu ter terminado esses pontos aqui. Desse lado ficou 2, 4, 6, 2, 4, 6, que é aonde forma aqui a lacuna. Aí eu vou voltar, ó. Eu já passei o primeiro sem fazer, depois que eu virei, eu volto em meia, novamente. Aí eu vou olhar onde é que é, ó, tá vendo a lacuna? Eu venho até esse ponto aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer o SSK. No anterior, para mostrar para vocês, eu fiz o mate simples, mas eu gosto do meu SSK. Eu vou passar esse penúltimo ponto, esse último ponto, com o primeiro ponto lá do outro lado da lacuna e vou tecer em meia na perninha de trás. Vou tecer mais um ponto e vou virar. Pronto, aqui eu já terminei. Ah, antes de eu virar, olha aqui, ó. Restaram 4 pontos desse lado. Lá do outro lado também tem que restar 4. Aí eu viro. E mais uma vez, eu vou passar em tricô, um sem fazer. Ajusto aqui a minha linha na agulha e vou tecer em tricô até um ponto antes da lacuna.
Cadê a minha lacuna? Ui, tá aqui, ó. Minha lacuna tá bem aqui. Aí eu venho esse e mais esse. E aqui eu faço os dois juntos em tricô. Deixa eu ver. Certo. E mais um tricô. Pronto. Aqui eu tenho 4 pontos. E aqui eu também tenho 4 pontos. Viro. E eu vou fazer esse trabalho de ida e volta até eu terminar todos os pontos das laterais. Eu vou fazer a minha e eu volto com vocês. Bem, aqui eu já estou quase no meu término. Como vocês podem observar, só tem 3 pontos. Então, no meu caso, eu vou passar, né? Pronto. Aí eu vou fazer o meu SSKzinho e vou tecer o último ponto. Aí eu viro. Ok. Vou ajeitar aqui. Aí aqui eu vou passar. Meu Deus! Tá difícil hoje. Enfim. Vou passar o primeiro em tricô. Vou tirar ele em tricô sem fazer. Aí aqui eu vou ajustar essa minha agulha aqui. Aí eu venho em tricô. Olha onde tá a minha lacuna. Tem 2. Entendeu? Aí aqui, ó. Um ponto antes da lacuna, um ponto depois. O que faz? 2 juntos. Ui. Em tricô. Bora, meu filho. Pronto. E o último a ser tecido em tricô. Desce aqui. Isso. Pronto. Em tricô. E aqui, ó, eu terminei a minha virada. Ficou pronta. Tá bom? Aqui, ó. Igualzinho aqui. Só que a diferença dessa subida do calcanhar aqui é que ela tá com estrutura. Aqui essa eu fiz sem essa estrutura, sem aquela sanfoninha. Eu não quis. Aqui chama-se calcanhar com reforço. Eu não quis com reforço, porque, né? Eu quis uma coisa mais simples para as pessoas que estão começando fazerem algo mais simples e depois, aos poucos, a gente ir, vamos dizer assim, que complicando um pouco a coisa, né? Mas esse reforço aqui, ele não é difícil, mas eu quis mostrar o simples. Esse aqui é um calcanhar simples, tá? E aqui terminamos a nossa aulinha de hoje. Podem observar aqui, ó, de um lado e de outro, bem trabalhadinho. E a próxima aula vai ser levantando os pontos e voltando a trabalhar em circular, construindo assim a nossa nesga, que vai ser nada mais, nada menos que fazer diminuições para a meia voltar a ter o mesmo número de pontos do início, ok? Então é isso, muito obrigada por você me acompanhar em mais um pedacinho da nossa meia em construção.
Obrigada e tchau!